Acorda, meu amigo! Fala, galera! Tá começando mais um episódio do podcast Acorda, meu amigo, com um convidado repeteco aqui, hein? Porque foi promessa, foi quem abriu aí o nosso primeiro episódio, que é o Túlio, agora fazer um Ironman. Fez a prova aí no dia 29? 29 de maio. 29 de maio. E eu trouxe ele para falar um pouquinho de como é a prova, como foi para ti, os desafios. Então, vou deixar ele se apresentar aí e a gente vai estar tocando esse podcast que é bem interativo, que as pessoas me perguntam às vezes, como que é um Ironman? O que é de dificuldade? Eu digo, gente, faz tanto tempo que eu fiz que eu nem me lembro. Daí eu trouxe alguém que fez agora há menos de 2 semanas para trazer as novas realidades, né? Te apresenta aí, Túlio. Que legal. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né? Ter sido o primeiro e agora aí, repeteco, como me falou. Então, um prazer estar aqui. E vamos compartilhar um pouquinho dessa experiência aí. Com certeza foi, né, uma jornada longa, árdua e tem muita coisa para falar aí. Quando a primeira vez que eu estive aqui, a gente conversou já um pouquinho disso. Mas agora, fechando com chave de ouro, com a prova, com a medalha. É isso aí. Vamos trocar essa ideia. Aquela pergunta, né? Quantas horas, qual o tempo que tu fez o Iron, Túlio? Eu fechei o Iron para 10 horas e 41. 10 horas, 41, 29 segundos, se não me engano. Olha aí. E tu tinha uma ideia, né? De previsão, minha ideia real oficial, tá? Sem... minha ideia era fazer em tantas horas. Vamos lá. Então, quando eu projetei, né, contando um pouquinho até da história, assim, né, quando eu comecei a nadar lá pelos meus 13, 14 anos, e surgiu essa ideia de fazer, então é um sonho bem antigo. E eu acho que ao longo da vida, assim, tudo que eu fui construindo e organizando e agilizando para que chegasse o momento que eu conseguisse realmente me preparar e me dedicar. E sou muito grato, assim, pelas coisas que aconteceram e eu consegui realmente chegar nesse momento e ter tempo, né? Principalmente, acho que é a questão de ter tempo para se dedicar para uma prova dessas, né? E eu tinha, então, a meta de concluir, de fazer um Ironman até os 35 anos, né? Hoje eu tô com 34. E dentro dessa meta era bem claro para mim, eu queria concluir um Ironman e não me lesionar. Eu não tinha ambição de tempo, eu não tinha ambição de nada, assim. O objetivo maior era conseguir concluir essa prova, né? Que já é um belo desafio, já é um grande desafio. O Ironman ele tem um tempo limite de 17 horas para ser concluído, né? E quando eu comecei a treinar, eu não tinha muita dimensão, né? Eu até brinco com as pessoas, eu falo, cada vez que tu treina e quanto mais tu treina, tu vê o quão grande, o quão desafiador é esse desafio, né? Então eu tinha essa ambição, né? De concluir e não tinha nenhuma meta específica, assim. A meta era concluir e não me lesionar, né? E graças a Deus eu concluí ela com êxito. Só que à medida que passa os treinos, tu começa a te conhecer, tu começa a entender um pouquinho mais, né? Daí tu já tá mais bem preparado, assim, podemos dizer. E, por óbvio, surgem algumas ambições, né? Fazer um né? Que a gente fala, um sub-12, né? Começou aí, eu falei, em 12 horas vai dar para fazer, né? E daí eu comecei a treinar, comecei a ganhar uma consistência em treinos. A minha corrida, eu evolui muito na minha corrida, assim, foi muito bom, assim. E veio alguns treinos chaves. Veio um treino que eu fiz que foi um 70.3, foi um meio Ironman, que eu fiz para 4 horas e 45. E eu fiz uma meia maratona para 1 hora e 37, que para mim foi muito legal. Eu corri por um pace que eu jamais imaginava correr. E daí tá vindo. Eu tô fazendo alguma coisa aí que tá dando certo, né? E foi isso, assim. Depois eu fiz um outro treino que foram 150 quilômetros de bike, quase 5 horas de bike. E 32 quilômetros de corrida, um na sequência do outro, assim. E eu corri esses 32 para um pace de 5 e 7. Então eu também, realmente, tô consistente, assim. E daí comecei a projetar algumas coisas, né? Mas ao mesmo tempo entendendo a realidade de ser um primeiro Ironman, de saber que a prova, treino é treino, jogo é jogo, a prova é diferente, pode acontecer muitas coisas durante a prova, né? E mantendo a tranquilidade de completar e não me lesionar, né? Que era o mais importante naquele momento. E eu fui para a prova com essa estimativa, assim, de fazer próximo ali de umas 10 horas e 30, mais ou menos.
Se fosse uma prova redondinha, daria para fazer um pouco abaixo. Se fosse uma prova muito dura, tentar segurar abaixo de 11 horas. E foi o que fechou, 10 horas e 40. O desafio é que choveu muito, né? Eu acompanhei, olha, faz uns 10 anos que eu acompanho o Ironman, né? Participei de efetivamente 2, que eu fiz 2 completos, e 5 meio Irons, né? E 5 nem eu sabia que foram tantos. Que legal. E um eu desisti. É o mais normal acontecer. Foi normal. Um que eu falei assim, eu vou estourar a boca do balão, azar, eu vou no meu melhor. E aí eu tive uma desidratação na prova, porque realmente faltou água na prova. Eu parei, eu lembro até hoje ali nos 70 km de bike, desci da bicicleta, juntei aquelas garrafinhas que ficam no chão. Que loucura. E juntei a baba de todo mundo, né? Porque tu dá uma... Sim, tu toma um pouco, e aí pra mim conseguir voltar. Foi Deus. muito... Não foi uma prova vinculada ao Iron, foi na época no Paraná. O TH3 foi a primeira edição que eles fizeram. Hoje tá super bem estruturada a prova. E aí foi muito aquilo, né? A minha saúde vale mais do que... Exato. Tentei correr, mas eu falei, vou só... né? Daí acabei desistindo. E é interessante porque tanto o meio quanto o full, né? É uma prova muito longa. Tem muita coisa que pode dar errado, né? Então é muito detalhe, né? E às vezes... poderia acontecer, né? Então isso é uma coisa bem natural de acontecer. Né? E olha, faz anos que não chovia no Iron, né? De começar e chover o pedal todo, assim. Minha prova começou, o formato da largada hoje em dia se chama Rolling Start, então larga de 10 em 10 atletas, de 10 em 10 segundos, né? Primeiro larga a elite, né? Os profissionais masculino, 5 minutos depois profissionais feminino, e depois vai para esse formato no todo, assim, todos os amadores largam dessa forma. Gente, eu tô velha, hein? Como mudou as coisas, mudou, né? E é muito legal essa estrutura. E eu entrei na água 7h12, mais ou menos, tá? Faltando uns 10 minutos, eu nadei para 1 hora e pouquinho, faltando uns 10 minutos, começou a fechar o tempo, fechou o tempo, começou o mar a mexer um pouco mais, assim, eu tava contornando quase a última boia já para sair, assim, e começou a pingar, começou a chover muito forte. O pessoal falou que esse momento virou noite, assim, e foi um vendaval, assim. Eu não senti o vento, porque eu estava dentro da água, né? Mas disse que foi muito forte. E começou a chover, eu acho que tá chovendo até agora lá, porque assim, ó, choveu das 8 da manhã ali, então a hora que começou a chover, até era meia-noite, estava chovendo. Exato. Não parou. A chegada um minuto, acompanhando assim. ali. Não parou um minuto, assim. Então, foi uma prova bem dura, assim. Foi uma prova qual o sentimento de finalizar, né? Depois a gente vai para os pedaços da prova, mas assim, como que foi para ti, assim, não sei se teve um momento muito marcante ou quando tu olhou o pórtico, ou como que foi para ti, assim? Tu vai me perguntando uma coisa e eu vou retomando lá atrás, né? Mas explicando, assim, né? Assim, durante os treinos eu me emocionava muito, assim, sabe? Eu já sou emotivo, já chorei aqui no outro episódio. Tenho que controlar hoje pra não me emocionar chorar, também. Não tem problema. Mas durante os treinos, várias vezes, assim, num esforço extremo, né? Em algumas coisas, assim, a gente treina muito sozinho, né? Então, por várias vezes eu me emocionava, assim. E daí o pessoal pergunta assim, e tu ficou muito ansioso na prova, como que tu tava, não sei o quê. Pra mim, a parte que eu fiquei mais ansioso, assim, foi o pré-viagem. Até colocar tudo dentro do carro. A hora que eu consegui colocar tudo dentro do carro, tava tudo certo. Chegamos em Jurerê, né, onde é a prova. Estávamos instalados. A partir dali, nossa, eu consegui dormir na noite anterior. Eu dormi tranquilamente, não. Eu durmo tarde, então eu fui dormir ali 11h30, mais ou menos. E dormi até as 4 da manhã, que é o horário que tinha que levantar, mas consegui dormir super bem. Tava tranquilo no horário do café. Fui pra largada, tava de boas, foi muito tranquilo durante toda a prova. E daí é onde veio a emoção, assim, de novo, assim, né? Foi na última volta. O percurso da maratona, né? São 4 voltas, né? Num percurso de 10,5, mais ou menos. E daí, quando eu abri a última volta, assim, já veio aquele sentimento, já veio as lágrimas, já começou a embargar ali. E foi uma volta dura, assim, foi, né? Depois dos... deixa eu ver, tu passa ali com 32, mais ou menos. Então, é o pior trecho da maratona. O corpo já tá o resto, né? E a minha maratona foi bem difícil, assim, foi o tempo inteiro brigando contra a dor, assim, do início ao fim. E daí foi as partes mais emocionantes. Foi quando eu abri a última volta,
quando eu passei pelo Noah no quilômetro 35, mais ou menos, eu tinha visto ele na bike, não tinha mais visto ele, né? Eu vi a foto, eu acho que a Lu postou, tu rindo assim, e a Lu com ele no colo. A gente faz na bike, depois a gente vai falar melhor, né? Mas a gente faz 2 circuitos de 90 na bike, então quando eu passei na primeira, fechando a primeira volta, eu tinha visto toda a minha família, meus amigos e o meu filho também. E daí, como tava chovendo muito, eles não puderam ficar acompanhando 100% do tempo ali, né? Então eu só fui ver ele de novo lá na última volta da corrida. E daí quando eu passei, eu vi ele, daí o corpo deu uma relaxada, aliviada, e daí quando tu entra ali na Búzios, né, que é a avenida principal, assim, ali tá faltando uns 2, 3 quilômetros, daí a emoção não tem como segurar. Eu tava no mapa ali, eu dava zoom, eu falei, agora ele entrou no funil lá, agora já era. Daí não tem como segurar a emoção, é impossível, assim. E é muito legal, sabe o que me marcou muito, assim, depois, por óbvio, vendo no Instagram e tudo mais, é vendo os atletas profissionais, né? Vendo o atleta fechando o seu 30º Ironman da vida dele e o cara chorando na linha de chegada, sabe? Então, realmente, ali vem, né? Tudo que tu passou, né? Como tu sempre me disse, né? A prova é a cereja do bolo, né? É se divertir, é curtir, né? Mas tudo que a gente passou pra estar ali, né? E esse preço tem que pagar. Aí é muito emocionante. Eu lembro que o meu primeiro Iron eu fiz em Santa Catarina, lá em Jurerê também. E eu falava assim, eu quero terminar o Iron fazendo agachamento, né? Eu quero terminar o Iron bem. Então eu fiz o Iron pra 12 horas, 13 horas e alguma coisa. Nem lembro, faz tanto tempo. 13 horas e 12, eu acho. E eu lembro que tava frio, mas era um dia de sol. Então era abusos, assim, repleta de gente, de pessoas. E aí quando eu entrei ali, eu sei que tava meus amigos que treinaram comigo, o Romulo fez sub-10, eu acho, o Iron 9 e alguma coisa. Tava todo mundo ali, eu era a última a chegar, né? E eu abracei todo mundo, beijei todo mundo, e isso, aquilo. E é impossível tu não vir chorando ali daquele momento até a linha de chegada, né? Então é muito importante. Porque que nem tu falou, tu abre mão de muita coisa de valor, né? Muito tempo com a família, até pra gente que tem negócio, né? Essas coisas é tempo com a equipe, é tempo acordar muito mais cedo, treinar num horário que às vezes não tem, tu tem que seguir algumas... Esse último final de semana, agora a gente daí conseguiu viajar ali pro aniversário da Lupe e tudo mais, e a gente acordou um pouquinho mais tarde, acho que eu consegui levantar ali umas 9, 9h30 no final de semana, e daí eu parei pra pensar assim, nossa, quanto tempo eu não levantava às 9 horas num sábado e num domingo, sabe? Tipo, sei lá, uns 4, 5 meses que eu não levantava num sábado e domingo depois das 6 da manhã. Mas tu vinha mais de 2 anos, né, se preparando, porque foi antes da pandemia, né? Ou quando iniciou a pandemia? Iniciou a pandemia, uns 2 anos mais ou menos, assim, né? 2 anos de treino, né? E preparação para essa prova desde janeiro. 4 meses, assim, 20 semanas que a gente coloca ali como um ciclo de treino, né? Então, praticamente isso, assim, sem, tipo, acordando de madrugada mesmo, 4h30, 5h30, final de semana, todos os finais de semana. Então, acontece. E é muito legal, eu acompanhei a prova, até falei pro Vitor, vamos lá assistir, né? Daí o Vitor, não vamos assistir, porque senão eu sei que vai virar, tu vai daqui a pouco se inscrever de novo pro Iron, tu vai querer fazer, tanto que o meu último Iron que eu fiz foi um 70.3 em Cartagena, na Colômbia. E foi uma função. Vocês fizeram juntos, né? Foi uma função, leva bike. Nossa, pelo amor de Deus, assim. É legal fazer fora, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação um pouquinho maior. E aí quando eu cheguei certa que eu ia parar, assim. Eu quero ter eu tenho outras metas agora. E eu já vendi tudo, eu nem pensei, né? Eu já saí anunciando, vendo bike, vendo capacete, e aí torrei tudo. Mas, trazendo uma reflexão para quem tá nos ouvindo agora, eu falo bastante para os clientes sobre 3 perguntas, Túlio. Quem eu sou hoje? Quem eu sou hoje? Hoje eu sou essa pessoa, eu treino X horas por dia. Tá, e quem eu quero ser? Eu quero ser talvez uma pessoa que treina um pouquinho mais, ou dentro dos negócios, né? Eu quero ser um cara que cuida mais da gestão do meu time. E aí tem a grande diferença agora, né? Quem eu preciso ser? Porque quando a gente olha pro que eu quero, é muito no desejo. Quando eu vi lá e acompanhei tu fazendo Iron no dia 29, nossa, o que eu quero é fazer um Iron de novo, entendeu? Sim.
Não, vou me inscrever, já vou, sei lá, olhar um preço de uma bicicleta. Tá, mas o que eu preciso fazer pra ter, né, pra chegar lá no último domingo de maio e fazer? Não, o que eu preciso, o preço eu não quero pagar. Então hoje a gente vê muitas pessoas querendo muitas coisas, né, mas não faz o que é preciso. Focar no resultado e não no que tem que ser feito, né? E eu acho que focar no resultado, ele te gera muitas ansiedades, né? Que nem... Então a gente vê aí, eu acho, com 10 horas e pouco, eu te falei, um baita de um tempo, né? E eu digo, dá pra buscar uma vaga pra Kona, hein, com esse tempo. O primeiro Iron o cara fez subir 11, imagina. Né? Daqui a uns 2 aninhos, o cara que ganhou na tua categoria, ele é diabético. É o Ali. Ele ganhou a vaga pra Kona, né? Acho que ele fez 8 e alguma coisa. Eu acho que na minha categoria não foi o Bruno, que foi o que ganhou Foi o geral amador. Ele tirou segundo. Eu acho que foi segundo, então. Isso. Mas e aí, tu pensa em fazer um Iron novamente, né? Eu ansioso pra se perguntar essa pergunta, eu faço me segurando aqui, né? Bora lá, então. Então, o que me move, né? Eu acho que eu falei isso aqui da outra vez. O que me move são os desafios, né? Então eu tinha o Iron muito como um desafio, assim, pessoal, né? Eu, enfim, já fui militar, já fiz alguns cursos operacionais e tudo mais. E essa questão, assim, de te desafiar, sair da tua zona de conforto, me mexe muito comigo, assim. Então eu tinha muito claro, assim, que eu ia fazer um Iron, ia continuar treinando por mais uns 2 anos e ia buscar um Ultraman, né? Que é uma prova de 3 dias, com mais que o dobro das distâncias do Iron, né? E era esse o plano, assim, até fazer essa prova, assim. E daí foi muito legal. Eu tô vivendo essas últimas semanas, assim, nessa reflexão, nesse pensamento e até pensar, né, fazendo essas perguntas. Foi muito legal. Eu bem advogada do diabo aqui, né? Fazendo essas perguntas, me questionando, né, dentro dessas perguntas, o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Mas de realmente uma coisa que antes do Iron não fazia tanto sentido, que era buscar uma performance, né? Nesse momento tá fazendo, sabe? O Iron me deixou esse gostinho assim de, dá pra ir, dá pra ser melhor, dá pra tentar buscar um tempo melhor, coisas assim que antes eu não tinha tanto essa dinâmica, né? Clareza, até porque você não tinha feito a prova, Exato, né? Então isso mexeu bastante comigo, assim. Então, assim, hoje, na minha categoria, né, o que seria buscar uma performance? Seria buscar realmente uma vaga para Kona, né? Kona, né, explicando para o pessoal, é uma vaga no Mundial de Ironman, né? Essa prova é uma prova característica, foi o primeiro Iron que existiu, que é no Havaí, né? Kona é um nome de uma ilha dentro do Havaí. E, então, é o campeonato mundial, né? Mesmo no amador, o nível hoje é absurdo, assim. Então, assim, na minha categoria, que é de 35 a categoria mais... 39, é a categoria mais concorrida. Deixa eu ver aqui. Os 9 primeiros atletas fizeram sub-9, né? Que isso tá totalmente fora da minha realidade, né? Hoje, né? Já na categoria 40-44, se eu não me engano, quem conseguiu vaga para Kona foi... como que também acontece as vagas para Kona? De acordo com proporcional ao número de inscritos. Então, de acordo com o número de inscritos naquela categoria, tem 3 vagas, 2 vagas, 1 vaga, 6 vagas, né? Então, na categoria 40-44, quem pegou vaga com 9 horas e 20, que é um tempo muito bom, assim, também, esse né? meu amigo que é da tua categoria, ele é o Ale Paiva. Ele fez em 8,55, sub-9. Então, provavelmente conseguiu a vaga ali. O pessoal da minha categoria que fez sub-9 conseguiu, acho que quase todos conseguiram vaga, eram bastante vagas, se não me engano, nessa categoria eram 8 vagas e na 40-44 eram 6 vagas. Então eu tô assimilando tudo isso que aconteceu. É bem recente ainda, né? Muito recente. Realmente entender a minha realidade, conversar com quem tem mais experiência, mais bagagem, querendo ou não, eu tô na beira de fazer 35 anos, mas eu acho que tem como ter uma boa evolução aí até os seus 40, aí, até talvez um pouco mais ainda. Então, entender mais ou menos isso. Mas confesso que hoje, assim, o bichinho lá do Ironman lá picou, assim... A cachaça. Sem dúvida. Ano que vem eu tô de novo. Ano que vem eu tô de novo. Vou buscar o sub-10, com certeza.
E daí entendeu. Daí talvez eu acho que eu vou poder te responder isso no final da prova do ano que vem. E é muito engraçado, né? Porque a minha categoria, quando eu competi, era 18 e 24. Então é uma categoria que tem pouquíssima gente, só tem uma vaga. Só que quem tem é novo e se dedica muito. Então, assim, quando não é justificativa, mas quando eu fiz o diabetes, não existia tecnologias que tem hoje. Sim. Por exemplo, hoje tem um sensor que tu lê pelo celular. Eu tinha que parar na natação, na época, claro. Eu parei no meio, tinha uma pessoa me esperando, e aí eu tinha que medir a glicose, medir. E eu era muito nova, né, ainda. Eu sigo um treinador, Vinícius Santana, se eu não me engano, da Iron Guides. Ele foi profissional, ele tem diabetes. E ele falou, a cada prova que eu fazia, eu colocava a minha vida em risco, né? Daí eu comecei a ter a dimensão do que tu fazia, assim, né? Ele falou a quantidade de insulina que ele ingeria antes da prova e tudo mais. Se ele fizesse aquilo num dia normal, ele poderia virar óbito. Tipo, é uma coisa, né, pesada, assim, Exato. de E pensar, a minha mãe me falava, né? Se tu saiu da água, eu sei que tá tudo certo. Porque tu entra na água e se te dá uma hipoglicemia ou alguma coisa lá. Exato, né? E é muita gente, né? Eu fiz 2014 em Florianópolis, que eu fiquei em terceiro na categoria. E quando eu fui pra Fortaleza, foi muito legal essa leitura aqui. Tu tem que ver a estratégia do externo também, né? Eu queria vaga pra Kona. Então eu lembro que na época eu cancelei aluno, eu organizei a minha vida pra treinar pra buscar uma vaga pra Kona. Foi exatamente isso que eu fiz. Não, eu vou buscar meu sonho pro Ironman, pra Kona, isso, aquilo. Fiz, não ganhei a vaga. 2 semanas antes, a melhor atleta profissional que ganhou a prova entrou na minha categoria. Nossa. Eu acho que eles viram lá que tinha pouca gente, ela se inscreveu. Paula Ponte, até hoje falo com ela, baita triatleta. Então, e daí eu falei, fui pra próxima, não tenho chance e tal. E também foi o momento que eu decidi que eu ia levar minha empresa pra outro nível, né? Eu tava com 1 ano e meio de empresa, que foi a última vez que eu fiz o meu Iron 70.3 em Kona. Eu falei, cara, é muita dedicação, né? Então agora é hora de eu colocar energia nisso. Mas isso que tu falou do desafio é muito legal. E é muito legal ver a tua evolução, né? Lá desde o início. É incrível, assim, o que o nosso corpo, isso é muito legal, assim, o que o corpo do ser humano é capaz de fazer, assim. Início da pandemia, eu não tava correndo 5 km, sabe? Tava correndo 5 km mal e porcamente para 30 e poucos minutos, sabe? E hoje eu corri uma maratona, né, 42 km, depois de pedalar 180, depois de nadar por um pace, tipo, muito abaixo do que eu tava correndo 5, né? Então, nossa, é muito legal, assim, muito legal o que a gente é capaz, né? E daí cada vez tu quer te desafiar um pouquinho mais, né? E é isso que nos move, assim. É uma cachaça, né? Exatamente. Qual foi o momento mais difícil da prova pra ti? Então, a prova, a natação, por não estar no teu meio, por mais que a gente nada já há muito tempo, acho que tu também veio da natação, o pessoal fala, não, tu nada bem, beleza, mas não tá no teu meio, então pode gerar uma situação de desconforto, a largada, tu ficar muito ansioso, ficar muito nervoso, mas graças a Deus não aconteceu nada, saí na natação bem. A bike é muito complicado, o ciclismo, porque pode dar muita coisa errada. Pode furar um pneu, pode dar uma pane mecânica, pode cair, pode tomar um tombo, tava molhado, tava chovendo. Né, tu tem que ter uma questão de segurança. Nas descidas ali a gente chegou a pegar 70 e poucos quilômetros por hora em cima de uma bicicleta. Molhado. Com asfalto molhado, tipo, é um risco muito grande, né? Tanto teu quanto de outra pessoa, poder acontecer alguma coisa, então é realmente perigoso, assim. E daí a minha grande expectativa, e quase todo mundo, né, depois ouvindo alguns podcasts também de outros atletas, é chegar na corrida. Porque na corrida, por mais dolorida que seja, tu sabe que ali é tu, só falta uma maratona. E a bike eu tinha muito disso, né? Eu fiz todas as revisões, tudo que se diz, mas se estoura uma correia? Não tem, né? Por mais que tu troque ela, pode acontecer de estourar, pode acontecer alguma coisa. Eu também fiz a manutenção, fiz tudo certinho, reconferi tudo, mas podia acontecer. Graças a Deus não aconteceu nada, só tenho a agradecer, realmente eu fiz uma prova até entregar a bike assim 100%. Quando eu saí da bike, eu botei os pés no chão, meus 2 pés estavam bem dormentes, um pouco por causa do frio. O pessoal pergunta, a chuva atrapalhou? A chuva em si me prejudicou um pouquinho a bike, prejudicou sim, mas não atrapalhou como um todo, porque atrapalha para todo mundo. Mas meus 2 pés estavam bem dormentes quando eu botei no chão, mas eu já tinha sentido isso. Então eu sabia que mais tempo, menos tempo ia passar aquela dor ali. Fui para uma transição, fiz a transição e quando eu saí para correr, minhas costas travaram, assim. Eu não me impediu de correr, né? Eu consegui correr, mas uma dor muito forte desde o início.
com 200 metros de corrida, meus 2 pés já estavam ensopados, porque tinha poça d'água, não tinha o que fazer. Já estava totalmente ensopado. E daí é controlar a dor, né? É abraçar a dor e vai com a dor, né? Então eu não consegui desempenhar a corrida que eu gostaria. E daí vem vários pensamentos, né? Pô, e agora? O que vai ser? Coisa e tal. Tipo, tu vai e começa ali, vir os pensamentos negativos, tem que tirar esses pensamentos o mais rápido possível. Falei, cada prova é uma prova, vamos lá, vamos indo, vai passar essa dor. Chegou no quilômetro 3, não passou. Chegou no 5, não passou. Chegou no quilômetro 20, ela começou a passar. Então, depois de meia maratona, começou a passar um pouco a dor e começou daí a doer as pernas, né? Que já estava doendo a parte muscular. Que é normal, né? Não tem como não sentir dor, né? Começou a doer um pouco o joelho e tornozelo, um pouquinho a mais, assim. Tu vai lidando, né? Vai lidando com as dores ali. E fui bem até numa corrida, assim, contento, assim, até o quilômetro 32. E daí, realmente, no quilômetro 32, deu uma subida no pace. Daí, só fui me mantendo em movimento, mantendo a cabeça forte, mantendo em movimento. Então, assim, não teve um momento, assim, foi um momento mais difícil. A maratona foi muito dura, assim, foi muito dura. Foi com dor, foram 3 horas e 49, né? Com muita dor, assim, do início ao fim. De algo realmente que eu nunca tinha sentido em treinos. E eu acredito que foi agravado um pouco, assim, devido ao frio, devido à chuva, né? De ficar muito tempo naquela posição na bike, batendo água ali nas costas. Fica mais tenso fica também, mais né? tenso, exatamente. Falando um pouco sobre Iron, né? Eu falo bastante com meus clientes sobre isso e até um exercício para ti que tá escutando o podcast aí pode fazer. Eu sempre treinei para Iron. O Iron para mim que eu fiz de Fortaleza foi bem mais com um senso de... Até a palavra é difícil de achar, né? De superação muito maior do que o primeiro. Porque eu tive o meu acidente, eu tive o acidente do meu marido. Tipo, deu tudo errado na minha vida e mesmo assim eu fui lá e fiz o Iron. E é muito engraçado. Todas as pessoas hoje, se tu for conversar com a Kek, com o Gabriel, todo mundo tem um momento difícil na vida. A gente sabe que a vida é dura, né? Não tô dizendo, não, mas a vida ela é um desafio. A vida não é o Instagram, né? A vida não é o Instagram, né? A vida não são 15 segundos dos stories. Só que eu acho que a grande diferença das pessoas hoje que têm performance, que conseguem realizar, elas conseguem ter esses momentos difíceis gravados na sua mente e usar isso em outras situações difíceis. Então, quando eu tô lá na minha empresa e tem um mega desafio. Hoje, graças a Deus, eu tô atendendo empresas gigantescas que eu digo, meu Deus do céu. Eu olho, tipo, pro desafio que eu tenho no meu dia e eu digo, cara, como é que eu vou atender um diretor desse tamanho? Eu, tipo, tenho 30 anos, eu sou uma pirralha, entendeu? O cara tem 55. Mas o cara me contratou, ele acredita em mim, eu sei o que eu faço. E aí eu trago na minha memória momentos difíceis que eu tive e eu consegui superar. O que eu tô querendo te dizer pra ti, pra quem tá nos ouvindo? Não adianta a gente passar por momentos difíceis, a gente ter momentos de superação, se a gente acaba não usando isso como ferramentas dentro do nosso próprio dia a dia. Né? Tu tem várias empresas aí, tem os box, tem períodos desafiadores, tem problemas, a gente lida com pessoas e, claro, é muito recente, né? A gente pode também gravar um podcast lá em dezembro, brincadeira. 3, né? De como usar essas realidades do diálogo interno da prova, né? Correr com dor, cara, tem que correr com dor, mas eu vou, né? Mas sem dúvida, assim, eu já venho uma bagagem muito grande da aeronáutica, do quartel, né? Do tempo que eu servi, eu fui 9 anos militar, fui sargento, então já tinha uma bagagem muito forte, mas nem só a prova, mas toda a preparação para o aero, toda essa jornada, né? Fez eu crescer, evoluir muito, né, em todos os aspectos, assim, principalmente pessoal, e quando tu evolui pessoalmente, tu vai ter um reflexo no profissional, tu vai ter um reflexo, né, no pai, né, no marido, em tudo, assim, e saber lidar com algumas situações, né, e hoje mesmo eu estou passando por algumas situações que, com certeza, há 1 ano atrás, eu estaria mega estressado, assim, com problemas e não sabendo lidar. E hoje eu sou outra Consegue pessoa. Gerenciar muito melhor os problemas. E isso, assim, eu tenho muito a agradecer, assim, realmente essa mudança que quando eu decidi ali, né, fazer o Ironman, ter essa preparação, ir pro triatlo,
de realmente o reflexo que isso tudo está influenciando na minha vida, né? E nada mais é do que aquilo que a gente busca entregar nos nossos boxes de CrossFit, né? Quando a gente fala para o pessoal dentro de um box de CrossFit, a gente fala para eles que o nosso principal objetivo é fazer eles fazerem uma atividade física, ter um ganho de saúde, consequentemente eles vão ter também uma superação no dia a dia deles, vão se tornar uma pessoa melhor e ter relacionamentos ali dentro. Isso para nós, essa tríade, é entregar para eles qualidade de vida, né? E a qualidade de vida que eu ganhei, né, nessa jornada, assim, a percepção pessoal, um entendimento, né, de como saber melhor lidar com várias situações, né? E até ter consciência disso, porque muitas vezes tu evolui, e nem né, sente, e tu não te dá tanta consciência disso, né? Valorizar, né, esses momentos assim de bate-papo é muito importante. Não vou dizer que a prova foi fácil, de maneira nenhuma, não foi fácil. Mas todo mundo, agora vai tatuar, coisa e tal, não sei o que. Eu falei, não, pra mim não é isso, sabe? Mas pra mim tá aqui podendo compartilhar isso é realmente esse momento da vitória, o momento de realmente, eu consegui estar aqui, sabe? Que eu falei no outro, né? Eu tava indo em busca lá da medalha e agora eu pude trazer ela aqui. Né? Então esses momentos são muito importantes da gente valorizar, e esse crescimento realmente durante essa jornada que o esporte nos traz, né? Que essas superações nos traz, é muito legal a gente conseguir refletir isso na nossa vida. Se você não assistiu o primeiro podcast, a gente traz 7 aprendizados de uma lição, de uma preparação do Iron, e eu acho que o esporte, eu sempre falo pro Victor, Maitê não tem querer, azar. Vai fazer esporte desde pequeno. Não tem escolha. Eu acho que... Claro, também meu filho é pequenininho também. O Noah tá com 2 anos, um pouquinho mais que a Maitê. Mas eu tenho também uma frase que eu trago do quartel muito clara, né? A palavra, ela convence, mas o exemplo, ela arrasta, sabe? Então, assim, eu falo muito com a Lupe, né? Com a minha esposa, da alimentação. Tipo assim... Não tem como ele se alimentar mal, porque dentro da nossa casa não entra refrigerante, não entra batatinha, não entra bolacha recheada. Entra um chocolatezinho de vez em quando. Mas, assim, então, é uma coisa... reflexo, um reflexo, né? Dentro de casa, claro, o equilíbrio também, né? Vai ir em outros lugares, vai comer alguma coisa, mas a consistência, né? A disciplina de todo dia tu te alimentar bem, de ver o teu pai fazendo uma atividade, ver a tua mãe fazendo uma atividade, pessoas ativas, né? Então acho que vai ser uma consequência para ela querer fazer uma atividade. Exato. O Noah já muito legal, vai lá pro box de CrossFit, começa a imitar o pessoal, fazer os movimentos. Esses dias a Lupe deu uma corrida e veio alongar, ele tava alongando, imagina 2 anos, sabe? É o reflexo, não adianta, né? E já eu brinco com ele, o que o pai fez? Daí ele fala, né? Fez o Iron Man, e do jeitinho dele. E tá, o que o pai tava fazendo? Corre. Daí ele corre pra lá, corre pra cá. É muito legal, né? É o exemplo, né? Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta na preparação, né? Eu acho que a gente falou, lá no primeiro podcast a gente trouxe o passo a passo do que a gente falou, que o esporte ele ensina muito, né? O Iron é no último domingo de maio. Interessa se tu executou o planejamento ou não executou, a largada é aquele dia. Eu vejo hoje que as pessoas flexibilizam seus objetivos, né? Eu tenho um objetivo para maio. Não, deixa para abril, deixa para junho, deixa para julho, deixa para agosto, deixa para, né? E aí chega lá em dezembro e não fez nada. Então vocês podem voltar lá naquele podcast, que a nossa ideia é olhar mais para a prova. Durante a tua preparação, teve momentos assim que tu entendeu estar num limite, assim, eu não aguento mais, eu tô extremamente cansado. Como que foi pra ti, assim, chegar... Eu tô falando porque eu tive, né? Eu tive momentos de esgotamento e, na época, o meu nível de estresse era tão alto, porque eu trabalhava pra caramba, eu era estagiária, então eu atendia e tal, isso aqui, que eu tive que fazer uma plaquinha de bruxismo. Porque eu sonhava que eu caía e quebrava todos os dentes da frente. Era pior. As pessoas me perguntam, qual é o teu maior medo? Quebrar os dentes e ficar sem dente. Daí eu fui na dentista, ela disse que era porque eu rendia de estresse. E a única vez que eu tive foi... Então, como que foi pra ti esses momentos difíceis? E o que tu pensava nesses momentos difíceis da preparação, né? Bom, uma das coisas que foi difícil, mas eu sabia que ia ser, né? A questão de sono, né, com um filho pequeno, né, a gente, só quem tem realmente sabe, né, que nunca mais não, né, é muito forte, né, mas por um período a gente acaba não dormindo bem, não tem mais aquelas
sei lá, 7 horas, 6 horas, 8 horas de sono pleno, assim. Então, uma coisa que realmente eu tive que lidar com isso, sim, mas ok. E na fase de volume, né, de treino, assim, que a gente começa a aumentar. Eu já fiz alguns posts ali falando do Ironman, falando da minha preparação, falando do Ironman, quiser acessar. Fala teu arroba aí pra galera. Túlio Moraes _CF. Então, quiser acessar lá para dar uma olhadinha. Eu falei uns posts principalmente da jornada, fiz um post da prova e vou fazer um post ainda, pretendo fazer, falando um pouquinho exatamente disso. Não que seja uma recomendação, tá? Mas eu fiz a minha preparação praticamente sozinho, né? Eu tinha uma planilha, né, de treino como guia, mas eu não tive... Não foi muito por escolha, foi por ocasião dos destinos, assim, e agenda, enfim, e quis o destino que acontecesse dessa forma, de eu fazer essa preparação sozinho. Então, eu não tive um treinador, né? Tive, por óbvio, fisioterapeuta, né? O Rafa me ajudou muito. Tive a minha irmã como nutricionista, o pessoal da Nutriskin, a doutora Renata, o pessoal na Bike, uma série de pessoas me deram um suporte muito bom, agradeço muito. Mas treinador, efetivamente, eu acabei não tendo. E então, eu sentia muito o meu corpo, sabe? Foi muito legal também. Foi muito duro, porque eu tive que estudar muito, né? É um universo, um triatlo novo para mim. Então eu tive que ir atrás de muito conhecimento, estudar muito, quebrar muito a cabeça para saber algumas coisas, assim. Mas ao mesmo tempo o autoconhecimento acho que foi maior ainda. Então eu ia sentindo muito o meu corpo. Na planilha estava previsto 6 horas de bike. Eu falei, cara, não estou ainda preparado para 6 horas, vamos fazer 5 horas, né? Vamos ajustar as intensidades. A planilha estava previsto 2 horas e 40 de corrida. Bom, ainda não é o momento, vamos jogar ali só uns 24, 25 quilômetros. E assim eu fui jogando. E a minha preparação foi muito legal, assim. Se eu for colocar cada ponto, cada momento, cada fase, assim, parece que tudo foi acontecendo no momento certo e no tempo certo, sabe? E por óbvio, eu fui, né, com essas pesquisas, eu via também que os outros atletas fazendo, a fase que eles estavam vivendo e vendo se aquilo que eu estava fazendo estava de acordo, assim, para mim, né, para minha realidade. Então, eu adequei muito para minha realidade e eu fiquei muito feliz, assim, com tudo que eu consegui realizar. Então, teve os momentos de volumes, né? Respondendo um pouquinho mais direto da pergunta, foram os momentos mais difíceis. Tinha os dias quarta e sexta, por exemplo, durante a semana, que eram os dias mais pesados, assim. Eu cheguei a nadar 5 quilômetros e correr 15 durante a semana, sabe? Isso dá mais de 2 horas de treino no meio da semana. É puxado, é difícil. Fora a logística, né? Isso na quarta, isso na sexta. No sábado eu fazer um pedal de quase 6 horas e correr mais 30 quilômetros no domingo, sabe? Então é um volume, né? Eu cheguei a bater as 16, 17 horas de treino na semana, foi bastante coisa. E daí tinha dias que eu chegava no sofá de noite, assim, me atirava, assim, a lutar, tipo, só... queria sobreviver, né? Sobreviver. E ela, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem, né? Fora a preparação em si, né? A recuperação é muito importante. Então, no último mês eu fiz fisioterapia todos os dias, né? Como que se fala? Para evitar a lesão, né? Preventiva. Não tive nenhuma lesão. Isso é o mais difícil. Treinar, tu coloca a carga, tu treina, mas tu treinar e não te lesionar... E um detalhe, né? Ali, muito do que eu vejo, que a gente falou, de não ter se lesionado, é tu ter olhado pra ti, pro autoconhecimento. E eu vejo não só empreendedor, toda pessoa, volta aquelas 3 perguntas, né? Entre o que eu preciso e o que eu quero e o que eu sou, são 3 linhas totalmente diferentes. Então tem pessoas que elas não conseguem flexibilizar o seu planejamento. Sabe? Não, isso é bom, mas ao mesmo tempo traz um prejuízo. Não, 3 horas de corrida. Tu sabe que tu não tá bem, tu viu que tu não tá bem, tu viu que vai ser pior tu fazer. Daí o que a pessoa faz? Faz as 3 horas de corrida. Só que no outro dia tem outra atividade. Exatamente. Né? Independente do setor que a gente tá falando, mas no outro dia tu tem que estar pronto para desempenhar a próxima atividade, né? E daí tu tem que saber dosar, né? Achar esse meio termo, esse equilíbrio. E a minha preparação foi muito isso, assim, achando esses equilíbrios, assim. E eu acredito que deu certo. Claro, né? Que deu, né? 10, sub-11 de primeiro. Então isso é legal trazer para quem tá ouvindo, de que
Não existe uma verdade absoluta, não existe uma única forma, mas eu acho que às vezes flexibilizar através do autoconhecimento, eu acho que se uma coisa que o Iron me ensinou muito é exatamente isso. Tu sabe, tu conhece teu corpo, né? Então, tu já sabe que ali não tá indo, tu sabe que já saiu, sei lá, um herpes, tu tá isso aqui, tu sabe que tá baixa o volume, então se olhar, ele é importante quando a gente começa a colocar metas ousadas. Porque a gente fica focado, né? Eu não sei se tu chegou a ver, porque tu fez o Iron uma hora, né, sub-11 ali, mas tu vê pessoas assim, numa situação que chega a te dar vontade de pegar a pessoa, arrastar e levar junto. E isso me chamou um pouquinho de atenção, assim, enfim, pode acontecer muita coisa, a gente não tem como saber o que cada um caminhou para chegar até ali, né? Mas algumas pessoas, assim, tu via já, tipo, saindo para correr já um pouco cansado, já um pouco, né, já fadigado, assim. Me assustou também, eu terminei com 10 horas e 40. Quando eu terminei, a última pessoa chegou na bicicleta. A última pessoa chegou de bike com 10 horas e 40 de prova. Tudo bem, ela tem 17 horas para completar, mas pode ter furado, né, o pneu mais de uma vez, pode ter dado pane mecânico e tudo mais, mas é muito tempo, sabe? Daí tu começa a pensar, nossa, se a minha prova foi difícil daquela pessoa, nossa, muito mais tempo, né? Então, tu começa a te colocar na situação das pessoas e o quão difícil vai ser a prova delas também, né? Então, essa questão, assim, bem... É bem desafiador. Então, eu digo para as pessoas, né, o olhar para si ele é importante. Então, eu vejo que o Iron, ele me ensinou muito disso, né? Eu testar o meu limite, né? E nem eu te falei, eu já fiz uma prova que eu falei, eu vou dar tudo e se eu quebrar azar, eu tô indo pra isso. Exato, né? Eu vou dizer que, sim, eu não consegui, né, performar um pouco melhor ainda por causa da minha maratona, que não foi como eu gostaria, né? Foi aquém do que eu gostaria. E eu acabei terminando, assim, relativamente bem, assim, né? Pelo menos minha aparência estava boa, muscularmente eu não fiquei dolorido, né? Não fiquei dolorido, óbvio que fiquei, né? Mas não fiquei, assim, não tive nenhuma lesão. Na segunda-feira ali estava um pouquinho difícil de caminhar, assim, bem dolorido, subir dessa escada era meio chato, mas ali por terça, quarta-feira já estava bem. Já voltei a treinar, né? Então, isso é o reflexo, assim, né? De realmente... Foi ok a preparação, assim, tanto que eu consegui finalizar bem. Né? Eu compartilhei o vídeo da Iron, que eles fizeram um Reels lá de 59 minutos da prova, e eu botei a seguinte legenda, né? Só entende quem faz. Tu até pode tentar explicar, a gente pode tentar explicar aqui no podcast, mas ter a experiência de fazer um Ironman, eu sempre digo, se tu tem vontade, faz. Porque é um abrir mão, né? Como a gente falou. Eu tenho várias pessoas que são meus clientes, né? E falam, um dia eu vou fazer não sei se é influência minha, né? Eu acho que a pessoa já vai lá porque sabe que um dia... Mas eu tenho vários clientes que dizem, eu vou fazer ainda um Iron, tô começando a correr, tô me preparando. A pergunta é, valeu a pena toda essa dedicação, todo esse esforço, todo o dinheiro, porque a gente sabe também que vai dinheiro, né? Todo esse abrir mão de família, esse acordar cedo. E ainda complementando tudo que tu falou, o nível de detalhes, né? Tu tem várias modalidades dentro do triatlo, né? Tu tem, por óbvio, a natação, o ciclismo e a corrida. Tu tem a alimentação, tu tem a transição, né? Tu tem principalmente a alimentação, né? Depois tu tem a tua estratégia, os teus treinos, né? Que são muito longos. Tu tem a tua estratégia de prova, tu tem, né? Uma série de coisas, tem que estar tudo assim. A cada 15 minutos eu tinha uma tarefa para fazer durante a prova. Na natação não, mas no ciclismo a cada 15 minutos era um gole de isotônico, né? A cada 30 minutos um gel, a cada 1 hora um sólido ali que eu comia, alguma coisa. Então, assim, é um nível de complexidade muito grande, fora os equipamentos e tudo mais, né? Mas respondendo a tua pergunta, se valeu a pena. Com certeza, sem dúvidas nenhuma, valeu muito a pena. Tanto que a minha ideia é continuar, né? Ano que vem, sub-10. Buscar um sub-10 aí ano que vem. Olha aí. Ano que vem eu vou convencer meu marido de ir lá ver. Amanhã, ano que vem não vai estar chovendo, né? Não vai estar chovendo, se Deus quiser, não vai estar chovendo. E vamos em busca aí. Mas mais do que o sub-10, mais do que o resultado, né? Porque uma coisa muito interessante, assim, pelo menos para mim isso faz muito sentido. A prova, eu me inscrevo, né? E me inscrevi no Iron
Porque o que faz sentido, o que eu gosto realmente é de treinar, né? Até aquela coisa toda da prova não é uma coisa tão confortável, né? Se tu for ver, né? Claro que faz parte do jogo, né? Mas o que faz sentido para mim é o treino, é a jornada, o estilo né? de vida, né? Então, a gente brinca e claro que é legal ter o objetivo e o desafio de buscar uma meta, né? E tem que ter, né? Para te motivar, né? Mas o estilo de vida e isso tudo realmente que faz valer muito a pena, né? E sem dúvida nenhuma tá nos planos aí. E daí uma coisa muito legal, e eu aproveitando o espaço aqui, para fazer um agradecimento assim, especial, né? Tanto a minha esposa, a Guadalupe, ao meu filho, o Noah, né? A minha mãe, o meu pai, todos que estiveram ali mais próximos, minha sogra foi conosco na viagem também. Então, todas essas pessoas ali que nos realmente dão diariamente o suporte, né? Um apoio, né? Para que isso seja possível. Sem falar nos amigos, em toda a equipe, né? Que tem que dar aquele gás a mais lá quando eu não estou presente, em toda a dedicação. Então, sem toda essa... sonho que se sonha junto, né? Se torna realidade, né? Então, se não fosse todos eles, não teria que tornado isso realidade. Então, eu agradeço, assim, do fundo do coração mesmo, porque a gente não faz nada sozinho, né? E, sem dúvida nenhuma, sem eles eu não teria conseguido e sem eles não faria sentido nenhum. Exato. E quem falou, o Iron é uma prova sozinho, mas tu precisa de sem o apoio é impossível, né? O suporte então, é muito grande, assim. Os bastidores por trás, até que quem tem filho, quando eu treinava, namorava e era solteira e não tinha outra um grau de responsabilidade tão grande como tem hoje, né? Pai, tem empresa, tem um monte de prioridades aí que também são importantes, né? Exatamente. Tu não é o atleta profissional que acorda e só tem o treino para fazer. E hoje é uma minoria, né? E o pessoal consegue conciliar muito bem. E é esse o meu grande desafio hoje, assim, agora, a partir de agora, né? É conseguir colocar isso de uma forma mais natural dentro da minha rotina, né? Então, manter o planejamento de treino, por óbvio, o volume não é tão alto, né? Estou inscrito numa prova já, final do ano. Vou para o 70.3, vou fazer só não é da bandeira Ironman, né? A Ironman é uma marca, né? É de a bandeira, é outra empresa que faz, é o Challenge. Esse aí foi o meu melhor tempo. Eu fiz, essa prova em Floripa também. Eu fiz 5:32. Que legal. O meu meio Iron. E daí eu vou para essa prova que é 4 ou 5 de dezembro. Então, para se manter focado, né? Como eu falei, para se manter focado nos treinos, manter com uma meta ali, o volume de treino com certeza vai ser menor, né? E daí sim, depois dessa prova já vira a chave daí novamente para a preparação do próximo ano. A inscrição já foi ou não? Vai ser... É por esses dias agora que vai abrir. É por esses dias. Hein? Sabe que uma das coisas que eu digo até hoje, né? Tu fazer um Iron tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu vou trazer aqui para vocês o lado ruim. O lado ruim... Tem dois lados ruins, né? Primeiro que tu faz uma coisa muito grande, daí depois quando tu olha pra uma coisa menor, tu... que eu vou sair pra correr 5km, cara? Já fiz um Iron, entendeu? Tipo assim. O pessoal me pergunta, agora fazer o 70.3 é fácil, né? Não é fácil, né? Pô, tu tem que nadar 1.900, tu tem que pedalar 90 e tu tem que correr 21 km. Não é fácil, né? Não é fácil. É fazível, né? É muito mais físico. É mais intenso daí, né? Tu faz uma... E daí tu vai jogar uma intensidade maior, né? Tem que achar desafios ali dentro, né? Pra te manter engajado e motivado, né? E também faz parte da preparação para conseguir desempenhar melhor lá na frente. Descansar um pouco, né? Descansar um pouco. Até porque manter outro ciclo de Iron com esse volume, com essa carga de treino, para minha realidade hoje, né? Que tem que dividir aí equilibrar vários pratos. Não tem como, né? Então foi realmente um semestre onde eu voltei a atenção um pouquinho mais para isso. Agora tem que equilibrar de novo aí o jogo. E para mim, desde que eu vim muito do esporte, então para mim sempre eu tenho que ter muita clareza do que eu quero, assim. Qual é o meu objetivo agora? Qual é o meu objetivo? Porque eu acho que quando a gente faz triatlon, quando eu fiz triatlon, sempre tinha, agora para mim melhorar o meu tempo, eu vou fazer uma maratona de tal sub-hora. Eu vou fazer uma travessia para melhorar na natação tal coisa. Então, o esporte, ele me deu sempre muito isso. Eu tenho que ter um objetivo, né? E eu trabalho isso muito com meus clientes, né? O que tu quer? Qual a tua clareza? O que tu precisa? Então, o Vitor que fala, né? Tu é a louca dos objetivos, né? Tu não consegue só viver. Eu falei, não consigo só viver. Eu tenho que viver sabendo que eu tenho que querer alguma coisa, né? Independente do que for. Então, acho que o esporte, ele vem para nos ensinar muito disso. E que nem tu falou,
é uma prova que a gente tenta explicar pra vocês aqui como é que é, mas a verdade é que tu só consegue entender a grandiosidade dela realmente E até estando aproveitando, dentro. assim, falando da estrutura, né? Falando um pouquinho de estrutura. Eu já tinha uma noção, nunca tinha ido assistir, mas já tinha uma noção de o quão grande era. Mas a estrutura da prova é muito grande, assim, né? Imagina, para praticamente uma capital do Brasil, né? Florianópolis para quase que de ponta a ponta, né? Esse ano foram quase 2.000 atletas, em média vai 4 pessoas por família, né, por atleta assistir, né, a quantidade de pessoas que gira na cidade, a economia da cidade, eu vi uma reportagem que fala em mais de 30 milhões que gira na economia da cidade em um final de semana, então 98% da lotação da cidade, né, que é Jurerê, né, internacional. Então, assim, é realmente uma dimensão muito grande, assim, né? É a maior prova de triatlo do Brasil, né? É a prova mais esperada. Envolve, E ainda por cima, eram os 20 anos dessa prova e não aconteceu nos últimos 2 anos devido à pandemia. Então foi uma prova tava com sede do Ironman, né? Tirando a chuva, foi uma prova muito especial. Não, só de falar que eu já fico arrepiada, que eu lembro dos momentos que eu vivi. E é muito legal como isso sempre me marcou até hoje. Outra coisa que eu ia te perguntar em relação ao teu dia a dia, assim, né? A gente até falou lá no primeiro podcast, né? De tu trabalhar a valorização do que tu faz. Uhum. Tu conseguia, durante os teus treinos, que legal, consegui fazer isso. Tô melhor. Uhum. E quando não saía tão bem, tu conseguia tirar um aprendizado? Com certeza, sim. Isso é muito legal e daí eu acho que é bem mais fácil fazer isso no esporte do que na tua vida, né? Então é muito, muito bom, assim, porque tu consegue visualizar ali, né? Ainda mais que meus treinos, eles eram muito parecidos de semana a semana, era praticamente igual e ia evoluindo a cada 4 semanas, mais ou menos. Então tu conseguia ir mensurando ali, eu não precisava fazer um teste especificamente, um teste de 3 km para ver a minha melhor. Eu já via dentro do treino, né? E é muito legal, nossa. E fora isso, tudo que eu evoluí, né? Como eu comecei a treinar no início do ano, eu tava com 82 quilos, 16% de gordura, eu baixei para 75 quilos com 9% percentual de gordura, então se fizer os cálculos aí dá certinho 7 quilos que eu perdi só de gordura, então não perdi nada de músculo, só isso já fez eu evoluir muito na corrida. Fora os números, né, eu corria, sei lá, corria de forma confortável ali, lá no início para um pace de 6, no final eu estava correndo confortável com um pace de 5, então tudo isso assim é muito legal, assim, tu vai vendo a tua evolução e pontuando ali, né, de uma forma muito fácil. E daí realmente tu conseguir trazer isso pro teu dia a dia, né? Que é a grande sacada, né? Que a gente falou, e é o mais complexo para quem tá nos ouvindo, né? Eu acho que hoje a gente viu uma geração que se cobra pra caramba. Até o podcast anterior a gente falou sobre ansiedade e a comparação, que a gente faz muito hoje por ter redes sociais e tudo mais. E eu gosto de trabalhar muito isso, né? A valorização do que eu faço no meu dia. Vamos pensar que tu não é triatleta, tu não faz... Enxergar comportamentos, a gente tem, né, tem um Garmin, tem um Polar ali que tu, corri pra tal, tu consegue acompanhar. Então, o meu desafio para quem tá ouvindo é tu conseguir também fazer esses elogios, esses reconhecimentos que tu faz hoje e, não faço nem ideia. Talvez falta tu ter um objetivo claro, né? Eu quero ser uma pessoa que, né, então definir um objetivo para si, assim como tu tem a prova 4 de dezembro. Isso. Defina um objetivo para si pro dia 4 de dezembro e se dedique, né? Tenha comportamentos alinhados. Porque, como a gente falou, olha o quanto tu melhorou, o quanto tu evoluiu. Hoje tu gerencia problemas bem melhores. Tu estaria no momento, talvez, estressado pelas situações difíceis que tá acontecendo. Hoje tu tá melhor. Então, as pessoas precisam entender isso dentro do seu dia a dia. Gerenciar, melhorar. Então, eu vejo que as pessoas, até quando não é bom, elas não têm a sabedoria para conseguir internalizar isso e transformar num ponto de melhoria. Vou trazer um exemplo. O primeiro podcast que a gente gravou, eu fui assistir. Meu Deus, eu quase mandei uma mensagem para eles deletar o podcast. Porque um vício de linguagem, né? Eu acho que eu falei 1 milhão de né no primeiro podcast. Nossa, meu Deus do céu. Eu ouvi até porque eu tinha que fazer os cortes, foi difícil eu achar os cortes, porque me vinha...
O que acontece? Muitas pessoas, ficou ruim, quer saber, eu não vou mais gravar, é isso aí, horrível, tá? Entende? O que foi bom? Foi bom que eu consegui desenrolar a conversa, fluiu legal, o assunto foi legal. O que foi ruim? Conteúdo. Cara, foi ruim a droga do Né, tanto que tá anotado aqui, ó, né, pra mim cuidar e não falar. Beleza? E pro segundo, venham me preparar melhor assim, venham trazer ajuste. Então eu vejo que as pessoas hoje, elas estão só sobrevivendo a sua vida. Isso aqui deu ruim, a pessoa foge. É que nem assim, né? Tu brigou com alguém, em vez de tu hoje, né? Porque tem isso aqui, não fala mais que a pessoa bloqueia. Não, senta lá e conversa. Tu foge das situações difíceis. Então, assim, quando a gente vai fazer um Ironman, o difícil pra mim é nadar. Tu não vai dizer, não vou nadar e no dia vamos ver. Não, enfrenta. Então, assim, o que eu quero dizer pra quem tá assistindo? O que hoje é difícil pra ti? Como que eu posso transformar esse difícil num objetivo? E como que eu vou fazer dentro da minha semana para melhorar? Eu já fiz curso de dicção oratória e tem um exercício que eles dão pra gente que é ler em voz alta. Porque ler em voz alta é bem mais difícil. E eu não tava mais lendo em voz alta. No primeiro podcast, a Keke até vai lembrar, eu falei, gente, dá pra botar pro próximo daqui a 3 semanas, porque daí eu consigo fazer mais os meus exercícios para melhorar mais rápido. E a Keke falou, fica tranquila, vai fazendo, vai ser como consequência melhorar. Então, tu entender a tua dificuldade, transformar isso num objetivo e se dedicar semanalmente, eu acho que faz total sentido, que a preparação do Iron é exatamente isso. Exatamente. Né? E olha que interessante, né? Falando, eu me lembrei de um ponto. Treinar natação em piscina é uma coisa, nadar em águas abertas é outra, né? Então, eu já tinha feito durante a preparação alguns treinos em águas abertas e estava ok, né? E daí, no início do mês de maio, teve uma travessia, eu me inscrevi. Vou lá fazer uma travessia de 3.000 metros. E, nossa, foi horrível. Foi horrível. Eu saí de lá, assim, o Dudu, tu conhece o Dudu? O Dudu, e aí, como que foi? Eu falei, cara, eu tô feliz, mas bem preocupado. Daí, o que aconteceu? Daí eu falei, não, eu tô feliz porque eu não tô cansado, então era o meu objetivo, o volume de treino está ok. Só que eu não consegui me orientar, eu saí perdido da água, meu tracejado ficou totalmente ondulado, olhou né? no computador lá, era 3.000, fez 3.200. Exato, eu saí apavorado, assim, né? Eu falei, meu Deus, tá muito ruim, muito ruim. E tinham 3 semanas para a prova. Além de aumentar um dia na semana de nado, depois de todos os treinos eu fazia no mínimo 1.000 metros, focando só na respiração frontal, que é para poder te orientar. E na prova dos 3.800, deu 3.820. Perfeito. Então, em linha reta, bem alinhadinho, uma natação tranquila, confortável, boa. Então, fui lá, identifiquei o erro, plotei, coloquei semanalmente, adicionei uma carga além do que estava previsto para corrigir aquilo. E deu super certo, né? E é isso, a gente identificar os erros e melhorar. Se tu não tem um objetivo, o erro, ele acaba sendo uma insatisfação recorrente na tua vida. Então, eu nunca consigo fazer tal coisa, ou no meu trabalho eu sou ruim de montar uma apresentação. E o que aconteceu comigo? Porque eu falei assim, não, e exatamente aquilo que muitas vezes, às vezes a gente faz no nosso dia a dia, né? Falei, não, vai chegar na hora lá, vai dar certo. Não, vai chegar lá, eu vou conseguir respirar, eu vou conseguir me orientar, vai dar tudo certo, eu pensei comigo, né? E não deu, né? Na travessia lá não deu nada certo, né? E daí, então eu negligenciei uma coisa, mas pelo menos não era pra prova-alvo, né? Tá, ok, concluí lá a prova, um pouco de sacrifício, mas concluí. E agora, para a prova-alvo, vou melhorar isso, que não dá para negligenciar. E daí eu precisei, né, tomar ali na cabeça para aprender e daí ir lá treinar e realmente saiu super, super bem, né? Então é isso, a gente também tem que identificar para poder melhorar. Exato. E que a gente falou, agora vem um novo Iron, né? Vem fazer esse estudo, esse mapeamento, né? Não vou te perguntar aqui de tudo, mas de ver pontos que eu consigo melhorar. Até eu tava falando com o Camargo, fui treinar ontem no box, daí ele, o Túlio foi bem, né? Não, o Túlio foi muito bem. Nossa, tem que dedicar agora que vai evoluir muito ainda, porque é a primeira prova. Daí eu falei pra ele, a pessoa que desiste de um Iron, normalmente de fazer o segundo, primeiro, assim, no meu ponto de vista, é aquela pessoa que ela deu o seu melhor em tudo. O meio externo não permite ela dar o melhor dela mais. Né? O que é o meio externo? Uma rotina, afazeres profissionais, pessoais. A pessoa sabe que ela não vai conseguir evoluir. Daí ela diz, cara, já fiz, foi um sonho, tá tudo certo.
né? Agora que nem a gente vê o primeiro, vê pontos que a gente consegue melhorar, coisas que a gente consegue ajustar e ir em busca, a gente vai trazer motivação isso pra gente, né? Porque o que motiva é o resultado, né? Tu começou uma dieta, tu quer emagrecer. Tu começou a fazer uma consultoria, tu quer melhorar a tua empresa. Tu quer fazer tal coisa, tu quer melhorar. Então, enxergar esses pontos de melhoria e montar um planejamento para melhorar, eu acho que é fundamental. Falando-se de Ironman, falando de empresa, falando de vida pessoal, falando de... Dá pra levar, né? Dia dos namorados, dá pra levar... Mas onde que não tá legal? Ajustar, olhar pra isso. Porque a gente vive a questão... Ai, não, foque no que é bom, tá? Foque no que é bom, mas olha o que tá ruim. Sim, e o esporte, ele traz muito disso, de ajustar os pontos que estão ruins e dedicar mais tempo pra performance, pra treinamento em relação a isso. Nem sei quanto tempo a gente tá. 1 hora, meu Deus do céu, passou voando. Passa voando. Mas quero agradecer aqui a presença. É muito bom ouvir e é muito legal quando a gente viveu isso. Dá vontade, o querer dá vontade de ir lá se inscrever e fazer um live, né? Mas olha aí, eu vou te convencer daqui uns anos. O que eu preciso agora no momento, né? E isso é muito importante, né? Eu quero fazer um live, mas eu não quero pagar o preço. Então, não te mete, né? Não é o momento. Exato, então... Só não é o momento. Não é o momento, quem sabe. Eu até perguntei pro Vitor, né, porque o Vitor não fez Ironman, ele só fez meio Iron, porque ele sofreu um acidente 3 semanas antes. E daí eu até falei pra ele, né, amor, tu pensa em um dia fazer um Ironman? Dele, um dia eu penso, né, porque ficou engasgado, né. Claro. Daí eu falei, legal, né? E são outras fases, né, Mi? Hoje tu tem a questão de, ter uma esteira boa dentro de casa, ter um rolo para treinar na bike dentro de casa. Tu vai adaptando a tua realidade para estar mais próximo da tua família, de se tornar um pouco mais confortável, de não te expor tanto, né? Ainda mais vocês por tudo que passaram ali, né? Então, na hora certa, no momento certo, tenho certeza que vocês vão voltar. Vão voltar os dois ainda. E a Maitê vai estar esperando vocês ali antes de chegar. Então, é um desafio. Pense nisso, né? Não basta só definir um objetivo. Tu tem que querer pagar o preço para chegar nesse objetivo. O mais importante é isso. Definir o objetivo, gente, é a coisa mais barbada. Vou fazer tal coisa. Tá, tu vai. Mas tu quer pagar o preço diariamente para chegar nisso? Se é não, já desiste. Já nem tenta. Né? Sendo bem real ali. Tem que fazer sentido, né? Se não fizer sentido, mesmo que tu queira, tu não vai conseguir pagar o preço. Então tem que fazer muito sentido. Túlio, obrigada aí mais uma vez. Parabéns, né, aí pela prova e a medalha. Show. Mostrando pra galera aí, ó. Bota a medalha aí, O cara é Ironman, hein? Que nem eu te falei, tu fez uma baita de uma prova, sub-11, né, para você. Eu fiz um Iron para 13 e um para 14 horas. Então, realmente a gente vê que isso foi esforço da tua dedicação, né, de realmente viver a jornada, se entregar na jornada, porque o sucesso a longo prazo, ele é resultado de um sucesso diário, né? Se eu acordar hoje sabendo o que eu quero e tendo consciência, eu digo para os clientes, né? Se eu tenho consciência do que eu quero, eu consigo qualificar o meu pensamento e dizer, quais são as decisões que eu tenho que tomar hoje? Qualificando o meu pensamento, o meu comportamento é muito mais assertivo e o resultado ele é apenas uma consequência, né? Então, parabéns pela essa jornada. Descansa agora, né? Eu sei que voltou os treinos aí com tudo. E tenho certeza aí que tu vai fazer vai fazer um 70.3 lá no dia 4 bem. Se Deus quiser. E quem tiver dúvida, quiser, o Túlio falou o arroba dele ali. Isso, Túlio Moraes, _CF. É um prazer aí poder compartilhar, porque realmente é uma experiência muito grande, né? Por mais que seja só né? Só o primeiro, né? Mas para quem está começando aí, né? Já tem algumas pessoas que vêm, que perguntam, trocam uma ideia já. E a gente vive muita coisa, né? Muita, tanto de experiência de treino, quanto detalhes de equipamentos e tudo mais. E poder compartilhar sempre é muito bom, né? A gente cresce junto. Show de bola. Podcast de peso, hein? Dois Ironmans aí, falando pra vocês, né? Que massa, né? E se você tem um sonho, né, Túlio? Vai atrás, se dedique. Né? Ou assim como o Túlio falou, desde os 13 anos, hoje aí com 34 anos, né? Realizou o sonho, é um Ironman o primeiro aí. Então, não importa o tempo, eu acho que quando a gente tem essa clareza, que nem diz, talvez é o momento agora, é o momento mais daqui pra frente, mas eu acho que é importante a gente nunca abandonar os nossos sonhos, né? Os nossos querer, o querer é muito desejo, né? O que eu quero? Ele é um desejo, mas o que eu preciso é o preço pro desejo acontecer, então
Parabéns aí mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer, faço o maior prazer de poder compartilhar um pouquinho da experiência aí e estar aqui batendo esse papo tão bom. Show de bola. Valeu, galera. Valeu! Até a próxima e vamos com tudo. E se você quiser se tornar um Ironman aí, ó, só pagar o preço, tá? Treina aí 15 horas por semana. 15 horinhas. Não todo o ciclo. Começa com umas 10 e depois fecha vai. com umas 15, tá tudo certo. Brincadeiras à parte. Tchau, tchau, galera. Beijo. Valeu. Acorda, meu amigo!